Mais um vídeo do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. Nós paramos na aula passada falando do artigo 239, que diz que o requerimento será anexo, apenso ao processo ou à sua cópia, marcando-se ao interessado prazo de 10 dias para contestar os fundamentos da acusação constante no mesmo processo. Surgiu fatos novos, foi feito o pedido de revisão, e neste pedido de revisão, como houve fatos novos ou circunstâncias novas, surgiram interessados. Esses interessados eles terão prazo de 10 dias para fundamentar, para contestar os fundamentos da acusação que lhe estão sendo imputadas. Parágrafo 1º. É impedido de funcionar na revisão quem compôs a comissão de processo administrativo. Aqueles 3 membros que comporam a comissão de processo não poderão agora compor a comissão de revisão. Parágrafo 2º. Se o acusado pretender apresentar prova testemunhal, deverá rolar os nomes no requerimento de revisão. Vamos supor que eu fui condenado a uma pena de demissão. Surgem fatos novos, eu entro com pedido de revisão do processo administrativo. Eu quero que testemunhas deponham. O que eu vou fazer? Eu vou arrolar, eu vou dizer naquele pedido de revisão que fulano e ciclano serão as minhas testemunhas. Posteriormente, não poderei arrolar essas testemunhas. Deve ser no pedido de revisão. O presidente da comissão de revisão designará um de seus membros para secretariá-la. Ficou fácil, porque lá no processo, antes da revisão, também era o presidente da comissão que designava um secretário. Aqui também, neste caso, será o presidente da comissão de revisão que vai designar alguém para ser o secretário dessa comissão. Artigo 240. Concluída a instrução do processo, será ele, dentro de 10 dias, encaminhado com relatório da comissão ao governador do estado que o julgará. Foi concluída, portanto, a instrução do processo. Preste atenção aqui, pessoal, um detalhe que a lei não traz expressamente, mas de tanto a gente ler, a gente vai percebendo. Foi concluída a instrução do processo. Ele vai ser o que? Dentro de 10 dias encaminhado ao governador que vai decidir. O governador vai julgar. Mas nós vimos lá no artigo 237, 238, que quando escapar da alçada da autoridade que determinou a instauração do processo, será remetido a uma autoridade superior. Então, nós vimos e entendemos então que o governador não julga todos os casos. Ele julga aqui a revisão. No caso da revisão, ele sempre vai julgar. Revisão do processo administrativo, o governador do estado vai julgar. Parágrafo único. Para esse julgamento, o governador do estado terá o prazo de 20 dias, olha, mais 20 dias, mais um prazo para a nossa linha do tempo, podendo antes determinar diligências que entenda necessária ao melhor esclarecimento do processo. Ele vai ter, então, após os 10 dias que a comissão tem para encaminhar ao governador, ele terá mais 20 dias para julgar, para decidir. E pode ainda solicitar diligências. Pode então, determinar que investigações sejam feitas, que oitivas sejam feitas, que documentos sejam apresentados e outros. Artigo 241. Quando julgando procedente a revisão, o governador do estado tornará sem efeito as penalidades aplicadas ao acusado, ao efeito ex tunc aqui. O acusado que venceu na revisão, ele foi, por exemplo, demitido a bem do serviço público, ficou 6 meses demitido. Vai ser sem efeito, ele vai voltar ao serviço público e vai receber integralmente todo o salário referente àqueles meses que ele ficou afastado. Então torna sem efeito, efeito ex tunc, vai na raiz do efeito e arranca. Desde então se torna efêmero aquela decisão, ela não existe mais, como se não tivesse existido. Artigo 242. O julgamento favorável do processo implicará também o restabelecimento de todos os direitos perdidos em consequência da penalidade aplicada. Eu adiantei no artigo anterior, o que está dizendo aqui, então, todos os direitos, contagem de tempo, salário e por aí vai. Vantagens,
Artigo 243. Quando o acusado pertencer ou houver pertencido, olha, pertencer ou um dia na vida ele pertenceu a órgão diretamente subordinado ao governador do estado, seja uma secretaria, seja um órgão qualquer, ao secretário do Interior e Justiça competirá despachar o requerimento de revisão e julgá-lo ao final. Então, quem? Ao secretário do Interior e Justiça. Vamos guardar este nome. Secretário do Interior e Justiça competirá despachar o requerimento de revisão e julgá-lo ao final. O que ocorre, pessoal? Quem que escolhe o secretário de Estado? O governador. Quem escolhe os chefes de órgão e departamento diretamente subordinado ao governador? O próprio governador. Portanto, seria sem lógica o governador julgar estes casos de revisão. Então, se alguém tiver pertencido ou pertencer a estes órgãos, é o secretário do Interior e Justiça que vai despachar esse requerimento de revisão e vai julgar ao final. Das penalidades, artigo 244. É um assunto muito interessante, bem provável de cair na hora da nossa prova. As penalidades são penas disciplinares: 1. Repreensão, 2. Multa, 3. Suspensão, 4. Destituição de função, 5. Demissão e 6. Demissão a bem do serviço público. Nós veremos a diferença, nós falaremos sobre cada uma delas. Vamos dar prosseguimento então. Parágrafo único ainda das penalidades. A aplicação das penas disciplinares não se sujeita à sequência estabelecida neste artigo, mas é autônoma, segundo cada caso, e consideradas as naturezas e gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público. Então, uma informação importante é que não há hierarquia nessas penas. Não precisa, por exemplo, aplicar a repreensão para depois a multa, para depois a suspensão. Elas são autônomas, independentes, segundo a gravidade da infração. Artigo 245. A pena de repreensão. Agora vamos falar sobre cada uma delas separadamente. Então, a primeira, a pena de repreensão. É aplicada por escrito em caso de desobediência ou falta de cumprimento de deveres. Pessoal, preste atenção. Repreensão é escrita. Repreensão não é advertência. A advertência é verbal. Aqui nós estamos falando da penalidade para a nossa lei e a repreensão. Repreensão é sempre escrita, vai ser anexada no prontuário do funcionário infrator, em caso de desobediência ou falta de cumprimento de deveres. Olha aqui, os dois casos em que serão aplicados a pena de repreensão: desobediência ou falta de cumprimento de deveres. Ele desobedeceu a uma ordem superior, repreensão, ou falta de cumprimento dos deveres, não cumpriu com aquilo que era sua função, vai ser repreensão. Segunda pena, pena de suspensão. A pena de suspensão será aplicada em caso de falta grave. 2. Recusa do funcionário em submeter-se à inspeção médica quando necessário. 3. Desrespeitos às proibições consignadas neste estatuto. 4. Reincidência em falta já punida com repreensão. 5. Recebimento doloso ou indevido de vencimento, remuneração ou vantagens. 6. Requisição irregular de transporte. 7. Concessão de laudo médico gracioso. Esses são 7 casos em que o funcionário será suspenso. Vamos voltar aqui para a gente analisar as questões. Primeiro, falta grave. Existem aquelas faltas de natureza grave do serviço público. Ele cometeu uma falta grave, ele será suspenso. Então, lembra que a suspensão, suspensão de 30 dias, 60 dias, no máximo 90 dias. 2. Recusa o funcionário em submeter-se à inspeção médica quando necessário. Existem doenças que obrigatoriamente afastam o servidor público, ele deve afastar obrigatoriamente. Ele é submetido ex officio, a mando da administração pública, a fazer a inspeção médica, e ele se recusa, então pena de suspensão. 3. Desrespeitos às proibições consignadas neste estatuto. Nós vimos nos vídeos anteriores quais são as proibições. Ele cometeu um ato proibido, poderá ser suspenso. 4. Reincidência em falta já punida com repreensão.
Foi feita a repreensão conforme o artigo 245. Ele desobedeceu ou não cumpriu seu dever. Ele fez de novo, então será feita a suspensão. 5. Recebimento doloso ou indevido de vantagem ou remuneração ou vantagens. Ele recebeu, por exemplo, uma diária que ele não tinha direito e ele recebeu dolosamente. Ele sabia que era indevido aquele pagamento. Ele vai ser suspenso. Observe que é doloso. Se for culposo, ele não será punido. Foi depositado em sua conta uma diária que não ocorreu e ele nem sabia disso. Neste caso, não será punido. Mas se for dolo, se houver a intenção, ele será punido com suspensão. Requisição irregular de transportes. O diretor de unidade prisional, por exemplo, requisitou um veículo para passear, para fazer compras, para levar em casa. Requisição irregular de transportes. As penalidades, suspensão. 7. Concessão de laudo médico gracioso ou atestado médico falso. O médico amigo te deu um atestado falso. Você pode ser a pena de suspensão. Parágrafo 1º. A pena de suspensão não poderá exceder a 90 dias. Exceder de 90 dias. O prazo máximo de suspensão é 90 dias. Do presidente da República, 180 dias. Servidor público do Estado de Minas Gerais, 90 dias. Parágrafo 2º. O funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos e exercícios decorrentes do cargo. Observe isso, pessoal. Ele perde tudo. Não vale a pena ser suspenso. Não vale a pena. Ele vai perder o seu salário, vai perder suas vantagens. E se ele ganhar depois em uma revisão? Aí sim ele recebe tudo novamente. Artigo 247. A pena de multa, novo assunto agora, pena de multa. A pena de multa será aplicada na forma e nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento. Lei ou regulamento pode então disciplinar a pena de multa do servidor público em caso de infração administrativa. Destituição da função. Destituição de função é aquele servidor que possui um cargo de confiança, um cargo comissionado. 2 casos. O primeiro é quando verificar falta de fixação no seu desempenho, e no segundo caso é quando se verificar que por negligência ou benevolência o funcionário contribuiu para que se não apurasse no tempo devido a falta de outrem. Primeiro caso, esse funcionário que possui um cargo comissionado, uma função, um cargo de comissão, ele falta zelo no seu serviço, ele não desempenha as funções da maneira que lhe foi confiadas, ele age de maneira preguiçosa, decídia, então ele pode ser destituído da função, não cumpre o seu dever. E o segundo caso, quando que verificar por negligência, o não fazer ou benevolência, o funcionário contribuiu para que não se apurasse no devido tempo a falta de outrem. Ele quis apadrinhar os servidores que estavam sobre a sua autoridade e não apurou a falta disciplinar cometida por esse funcionário. Ele quis passar o pano, na linguagem popular. Passou o pano, ele não quis apurar, então destituição da função. Falta de fixação e negligência ou benevolência em não apurar falta de outra. A pena de demissão, essa aqui é a demissão comum. Nós veremos que no artigo 250 nós teremos a demissão a bem do serviço público. E essas dois casos de demissões possuem características diferentes. Vamos lá então ver a pena de demissão. Essa pena de demissão será aplicada ao servidor que acumular ilegalmente cargos, funções ou cargos com funções. Não pode o servidor público acumular função. O acúmulo de função é ilegal.
salvo nos casos que nós já vimos nessa lei, 2 casos de professores, um professor e um técnico científico, e 2 ou mais, 2 funções na carreira da área de saúde com funções regulamentadas. Salvos esses casos, acumular serviço é ilegal, ainda que seja com autarquia, empresa pública, fundação pública ou sociedade de economia mista. 2. A pena de demissão ainda será aplicada quando incorrer em abandono de cargo ou função pública pelo não comparecimento ao serviço sem causa justificada por mais de 30 dias consecutivos ou mais de 90 dias não consecutivos em um ano. O servidor, então, pode faltar 30 dias consecutivos. O servidor público pode faltar 30 dias consecutivos que ele não será demitido, ou ainda 90 dias intercalados no ano que ele não será demitido. E se for mais de 30 dias consecutivos ou mais de 90 dias, vai se abrir, a comissão vai sugerir então vai se abrir o processo para instaurar o pedido lá de demissão. 3. Aplicar indevidamente dinheiros públicos. Havia um dinheiro público que estava destinado à saúde. O servidor público vai, pega aquele dinheiro e destina a obras ali, porque ele é candidato a deputado ou por qualquer outra função. Destinou o dinheiro público de maneira indevida, aplicou de maneira indevida, a pena é demissão. 3. Exercer a advocacia administrativa. Outro caso de advocacia administrativa, ele patrocinar interesse público, interesse privado na esfera pública. Ele trabalha no setor público e vai lá ficar vendo interesses particulares, interesses privados. A pena é de demissão. 5. Receber avaliação periódica de desempenho. Nós sabemos que foi instituída a avaliação periódica de desempenho e o servidor público pode ser demitido, ainda que seja estável, se em sua avaliação periódica de desempenho ele tiver, observe a letra A, 2 conceitos sucessivos de desempenho insatisfatório, 3 conceitos interpolados de desempenho insatisfatório em 5 avaliações consecutivas, e letra C, 4 conceitos interpolados de desempenho insatisfatório em 10 avaliações consecutivas. Preste atenção, pessoal, porque esses dados aqui foram trazidos em 2003. Em 2003 foram alterados. Então, aqueles que não estão estudando com a gente, estão com essas apostilas aí de Ctrl+C, Ctrl+V, podem estar com esses números não atualizados. Então, portanto, receber 2 conceitos sucessivos de desempenho insatisfatório, 2 anos seguidos de avaliação insatisfatória, demissão. Letra B. 3 conceitos interpolados de desempenho insatisfatórios em 5 avaliações consecutivas. Durante 5 anos, 3 conceitos negativos de avaliação de desempenho, demissão. E a letra C, 4 conceitos interpolados de desempenho insatisfatório em 10 avaliações. Então, durante 10 anos, você pode ter apenas 4 avaliações negativas. Em 5 anos, apenas 3. E, consecutivamente, você não pode ter nenhum. 2 conceitos sucessivos. 3 conceitos em 5 anos ou 4 em 10. No caso, é a demissão. Então, preste atenção, guarde essa informação da letra A, B e C. A, B e C, então, vamos colocar aqui numa cor diferente, porque é importante essa informação para a nossa prova. Vamos entrar no assunto da demissão a bem de serviço público. Se não der tempo, a gente continua e retoma e recontinua na próxima aula. É o artigo 250, fala da demissão a bem do serviço público. Pena de demissão do serviço público. Se for cometido demissão do serviço público, é aquela demissão a bem do serviço público, né? Se for convencido de incontinência pública ou escandalosa, de vício de jogos proibidos, por exemplo, jogo do bicho, e de embriaguez habitual, ele está sempre embriagado. São casos, incontinência pública, escandalosa, atitude escandalosa, vício de jogos proibidos e embriaguez habitual. Pode ser demitido. É raro? Nunca vi, falar a verdade. Mas para a nossa prova a gente tem que guardar. 2. Praticar crime contra a boa ordem e administração pública e fazenda estadual. Crime, fazenda. O mais importante é a fazenda estadual.
ferir os cofres públicos, demissão a bem de serviço público, ou qualquer crime contra a boa ordem e administração pública, ele cometeu um crime de forma a prejudicar os trabalhos, demissão a bem do serviço público. 3. Revelar segredos que tenha conhecimento em razão da função, desde que o faça dolosamente. Você tem a intenção de aplicar, de fornecer essa informação com prejuízo para os estados ou particulares. Vamos trazer para a função da agente penitenciário? Há uma escolta de um preso de alta periculosidade para um regime RDD na penitenciária. É longa. Você vai e revela publicamente a data e a hora dessa transferência. Então você causa prejuízo, você causa danos para o Estado, porque ele vai ter que, assim, ele percebendo que essa informação vazou, ele vai ter que cancelar aquela escolta ou reforçar aquela escolta. Então, é dano. A pena é demissão do serviço público, é a bem do serviço público. 4. Praticar em serviço público ofensas físicas contra funcionário ou particulares, salvo sem legítima defesa. Então, praticou ofensa física. Ele agrediu o funcionário em serviço ou particulares que estão utilizando aquele serviço, demissão a bem do serviço público, salvo que legítima defesa. Isso é lógico, qualquer legítima defesa justifica, desde que seja proporcional, justifica a ação dolosa. Lesar os cofres públicos ou dilapidar o patrimônio público. Observe que se isso é cometido por um civil, não é tão grave como se for cometido pelo funcionário. Então, ferir os cofres, dilapidar o patrimônio público, destruir o patrimônio público ou lesar os cofres públicos em razão da sua função, é demissão a bem do serviço público. E 6. Receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie. Olha, propina, que não é valor, porque pode ser o valor lícito ou ilícito, mas a propina é ilícita. Então, receber ou solicitar propina, dinheiro que você não tem direito, dinheiro sujo, facilidades em razão do serviço, presentes ou vantagens de qualquer espécie, demissão a bem do serviço público. Então, esses casos aqui são os casos de demissão a bem do serviço público. Você vai diferenciar na medida do possível. Que eu sugiro? Você reler o artigo 249 da pena de demissão, que são esses 4 itens, ou melhor, esses 5 itens, e após você ler os casos de demissão a bem do serviço público, estes são os casos de demissão, e depois você vai ler os casos de demissão a bem do serviço público e tentar diferenciar para que na hora da prova você não fique, assim, nenhuma questão possa te pegar. Eu aguardo você no próximo vídeo, onde nós daremos início no artigo 251. Muito obrigado e até a próxima.